Sabe aquela história de que no futebol os números não mentem? Pois é, às vezes eles mentem sim. E a gente vai mergulhar hoje num dos quebra-cabeças mais curiosos da temporada, o paradoxo de Benjamin Hohlheiser no Santos. Um jogador que, olha, desafia completamente a lógica das estatísticas. E a pergunta central é essa aqui, ó. Como que a contratação mais cara de um clube, que fez só 3 gols, pode ser vista como o herói que salvou a temporada? Parece que não faz sentido, né? De um lado você tem a expectativa de um craque, um valor altíssimo pago por ele, do outro números que, sinceramente, não impressionam ninguém. Como é que essa conta fecha? Para entender isso, a gente precisa voltar para o começo, para a chegada dele. Porque o Heuser não foi só mais um reforço para o time, não. A chegada dele foi um verdadeiro evento. Olha esse número. 11 milhões de euros. É muito dinheiro. Foi isso que o Santos pagou para trazer o meia argentino e ainda teve que ganhar uma disputa acirrada com o Botafogo para conseguir. Só esse valor, 11 milhões, já bota uma pressão gigantesca nas costas de qualquer jogador, né? E para a gente ter uma noção do tamanho da coisa, a contratação do Hohlheiser foi simplesmente o segundo assunto mais comentado da temporada inteira. Só perdeu, claro, para o retorno do Neymar, que foi um fenômeno. Ou seja, a torcida não esperava um jogador qualquer, a torcida esperava um protagonista. E o legal é que a resposta em campo veio rápido. Ele já estreou num jogo de quartas de final do Paulistão, quer dizer, super decisivo. No segundo jogo, já era titular. Assumiu a responsa de ser o cara da criação, principalmente quando o Neymar não estava em campo. O palco estava todo montado, sabe? Parecia que ia ser uma temporada de estrela, sem tirar nem pôr. Só que aí a gente chega nos números. E é nesse ponto que a história começa a ficar, digamos, bem contraditória. É aqui que o paradoxo fica escancarado. A expectativa? De um craque, de um protagonista. A realidade? 3 gols e 3 assistências, números bem modestos. E para completar o golpe final, o cara que foi contratado para ser o líder técnico do time terminou a temporada no banco de reservas. É mole? Olhando o todo, em 40 jogos ele participou bastante, criou chances, deu 58 passes decisivos, o que não é pouco, mas o produto final, aquilo que vira estatística de verdade, ficou baixo. Só 3 gols, só 3 assistências. Então a gente vê que a produção até existia, mas a bola não estava entrando. A conversão, nada. Então, o ponto crucial é esse. O maior investimento do clube, o jogador mais falado, tinha virado reserva. Se a gente olhar só por esse lado, parece um fracasso total, né? Mas será que a história é só essa? Pois é aqui que a nossa análise virou jogo. A gente vai deixar as estatísticas gerais um pouco de lado para focar nos momentos que realmente importaram. Naqueles jogos onde a temporada do Santos foi decidida. 9. Grava bem esse número. 9 pontos. Foram 9 pontos que o Santos ganhou no Brasileirão por causa direta do Hohlheiser. Numa luta desesperada contra o rebaixamento, 9 pontos não é só um número. É sobrevivência do clube na Série A. E esses momentos decisivos contam essa outra história. Primeiro tem o gol de estreia dele na Copa do Brasil contra o CRB. Depois, no Brasileirão, contra o Fortaleza, ele foi exatamente o jogador que a torcida sonhava. Deu assistência e fez um gol salvador no último minuto. Mas calma, que o melhor ainda estava guardado. Porque se tem um momento que define a temporada do Hohlheiser, que explica esse paradoxo todo, foi o clássico contra o Palmeiras. Ali, meu amigo, a pressão era simplesmente absurda. Vamos recriar a cena. Imagina só, ele entra em campo aos 43 do segundo tempo. O clássico está empatado. E esse empate mantinha o Santos lá embaixo, na zona de rebaixamento. Aí, aos 46, já nos acréscimos, ele vai lá e marca o gol da vitória. Um gol. Um único gol que tirou o time do Z4 e, cara, mudou o destino do clube na competição. Essa frase aqui resume tudo, né? Ele foi colocado em campo para tirar um coelho da cartola. E ele tirou. Ele não precisou do jogo inteiro. Em pouquíssimos minutos, ele fez o que se espera de um jogador decisivo. Resolveu a parada quando parecia que ninguém mais ia conseguir. E tudo isso leva a gente a pensar de um jeito diferente sobre o valor de um jogador. Afinal, o que é ter impacto de verdade no futebol? Existe uma expressão no futebol que se encaixa como uma luva para ele: reserva de luxo. Sabe o que é isso? É aquele jogador caro, de altíssima qualidade, que talvez não seja titular absoluto, mas que tem a frieza e o talento para entrar e decidir um jogo crítico. O valor dele não está em jogar bem os 90 minutos toda semana, mas sim no poder de resolver nos momentos que contam. E aí, o paradoxo se resolve. Sim, ele teve o custo de uma superestrela. E na maior parte do tempo, teve números de um jogador comum, um coadjuvante. Mas na hora do aperto, nos momentos cruciais, o impacto dele foi de um verdadeiro herói. O valor dele não foi medido pela quantidade de gols, mas pela qualidade e pelo timing desses gols.
E os gols dele, meus amigos, valeram a permanência do Santos na primeira divisão. Isso tudo deixa uma pergunta no ar para o futuro, né? O que fazer com o Rollheiser? Ele é um titular que precisa voltar a ter regularidade ou ele é esse reserva de luxo, essa arma secreta para salvar o time nos momentos de crise? A história dele no Santos mostra uma coisa muito clara. No futebol, o valor de um jogador vai muito, mas muito além dos números numa planilha.